Não, ela tá aqui. Ela passou pra cá. Tá todo mundo. Muito boa tarde, então, a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa subseção de Pelotas. Estamos dando início, nesse momento, à solenidade de prestação de compromisso dos novos advogados e advogadas inscritos nesta casa. Passo a palavra à nossa secretária-geral, doutora Eufrida Maciel, para fazer a condução dos trabalhos. Boa tarde a todos. Damos início, neste momento, à solenidade de prestação de compromisso de novos advogados da subseção de Pelotas da Ordem dos Advogados do Brasil. Compõe a mesa Vitor de Abreu Gaston, presidente da subseção, Luciana Blanque de Oliveira, vice-presidente da subseção, Eufrida Stiglitz Maciel, secretária-geral da subseção e delegada da Caixa de Assistência na subseção, Marcelo Oliveira de Moura, secretário-geral adjunto da subseção, Carlos Eduardo Lamas Santos da Silva, conselheiro subseccional e delegado da ESA, Eduardo Coelho Albuquerque Barros, conselheiro subseccional e presidente da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas da subseção, Carolina Raquibarte Batista, presidente da Comissão da Jovem Advocacia. Convidamos a todos os presentes a em pé cantar o hino nacional. Passamos ao juramento, convidando a compromissanda Luísa Tainá Vicente Flores para a sua leitura e aos demais compromissandos para que, em pé, o repito com a mão direita no peito esquerdo. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Aqueles compromissandos que indicarem outro colega advogado para a entrega da carteira, por favor, se faça acompanhar juntos no momento da chamada.
Façamos a chamada dos compromissandos em ordem alfabética para receber a carteira de identidade profissional. Adriano Stander Correia. Carlos Fernando dos Santos Oliveira. Gilson Oliveira dos Santos Júnior. Gabriel de Souza Renner. Gilmar Mesquita da Silva. Hélio Dávila Larré. Jânio Lubke. João Olímpio da Silva Rodrigues. Jonatas da Silva Amaro. Luísa Tainá Vicente Flores. Stephanie da Silva Carvalho. Veronícia Rosa Valente.
Neste momento, passamos a palavra a Carolina Raquibard Batista. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de cumprimentar o nosso presidente, Dr. Vitor Gaston, e na pessoa dele aproveito para cumprimentar os demais integrantes dessa mesa. Uma boa tarde aos pais, familiares, amigos que estão aqui para prestigiar esse momento tão importante. E agora sim me dirijo aos novos colegas, que são os que realmente importam. Eu me sinto muito honrada de falar em nome da Jovem Advocacia. Sempre é muito especial para mim falar em nome da Jovem Advocacia. Hoje eu prometo que não vou chorar, mas sempre tem um gostinho muito especial, porque a Jovem Advocacia, a comissão da Jovem Advocacia tem justamente esse papel, de integrá-los nessa casa, de apresentar essa casa que agora é a casa de vocês. Desde já, sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de falar para vocês que eu reconheço esse medo inicial que a gente tem de atuar, e sempre gosto de pensar que a advocacia não é e nem deve ser solitária. Então é por isso que nós estamos aqui, e todos nessa mesa um dia precisaram começar, e começaram com medo mesmo. A Jovem Advocacia está aqui para proporcionar para vocês uma capacitação, um auxílio, um resguardo. Nós, nessa subseção, temos uma vantagem muito grande, que é um presidente que acolhe a Jovem Advocacia e toda uma diretoria que dá todo o suporte que nós precisamos. Estão sempre atrás de capacitação, de cursos e enfim. Então não posso deixar de falar do programa Primeiros Passos, que é uma vitória muito grande da Jovem Advocacia. Através desse programa Primeiros Passos, vocês receberam um folderzinho igualzinho a esse aqui. Depois vocês vão conseguir olhar com calma, mas eu gostaria de dar uma pincelada nas vantagens que temos enquanto jovens advogados. Nesse primeiro ano, vocês terão isenção na inscrição da sociedade individual. Vocês têm acesso ao manual da Jovem Advocacia, que inclusive está ali nos folderzinhos que vocês receberam. Curso de iniciação profissional gratuito com orientação sobre os principais pontos da advocacia. E 100% de gratuidade nos cursos da ESA, justamente buscando essa capacitação que nos permite perder um pouquinho esse medo inicial de atuar. Além disso, nessa subseção nós temos salas de atendimento 100% gratuitas, é só ligar e agendar direto na secretaria. Então não precisa, nesse primeiro momento, ter um escritório. Vocês são muito bem-vindos nessa casa, essa casa é de vocês. Então é essencial que vocês frequentem essa casa, que vocês saibam todos os recursos que nós temos aqui e usufruam desses benefícios. Desde já me coloco à disposição. Gostaria muito que vocês ingressassem na comissão da Jovem Advocacia, que vocês frequentassem essa casa. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham relacionada ao programa Primeiros Passos ou à comissão da Jovem Advocacia. Mais uma vez, meus parabéns e sejam muito bem-vindos a essa casa. Com a palavra, Eduardo Coelho Albuquerque Barros. Boa tarde, senhoras e senhores, especialmente aos novos colegas advogados e advogadas. Saúdo na pessoa do presidente Dr. Vitor Gaston aos demais integrantes da mesa. Sejam bem-vindos à nossa instituição. Eu tenho a honra de presidir uma importante comissão aqui da subseção de Pelotas, a Comissão de Defesa e Assistência às Prerrogativas dos Advogados. É uma honra e também é um desafio estar representando a instituição nesta comissão. Porque, infelizmente, tenho a lhes dizer aos senhores e senhoras que estão iniciando suas jornadas hoje, que no decorrer das suas jornadas poderão eventualmente sofrer restrições e rasuras às nossas prerrogativas. E a nossa instituição estará de portas abertas para, junto, combatermos violações às prerrogativas dos advogados. Eu me coloco à disposição dos senhores para enfrentarmos essas dificuldades, porque enfrentá-las irá fortalecer coletivamente a nossa categoria. Sempre faço questão aqui de trazer novamente, de rememorar aqui o que prevê quais são os direitos dos advogados. E estão lá previstos em uma lei federal, que nós a denominamos de estatuto, é uma lei federal vigente. E ela precisa ser observada por nós, advogados, e aqueles que eventualmente também tenhamos que lidar. São direitos dos advogados a inviolabilidade do seu escritório, do local de trabalho, bem como dos seus instrumentos de trabalho, sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica, telemática. Comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares. Ingressar livremente nas sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados.
nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro, e no caso de delegacias e prisões, mesmo fora do expediente, independentemente da presença de seus titulares, em qualquer edifício ou recinto de que funcione repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, em qualquer assembleia ou reunião em que participe ou possa participar o seu cliente ou perante ao qual este deva comparecer, dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes do trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada, examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário, legislativo ou da administração pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo, examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, assistir seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento, e subsequentemente de todos os elementos investigatórios e probatório, desde que decorrentes ou derivados direto ou indiretamente, podendo inclusive no curso da respectiva apuração. Senhores, se porventura, no decorrer das suas atividades, alguma dessas prerrogativas da nossa profissão for rasurada, a ordem, especialmente aqui a subseção de Pelotas, estará de portas abertas para lhes receber. Eu me coloco à disposição para combatermos. Infelizmente, tenho às vezes dizer que provavelmente situações como as quais foram narradas aqui poderão acontecer e irão acontecer, e a ordem estará ao lado dos senhores. Também lhes aconselho a não cometer um equívoco que muitos cometem, como eu fiz quando ingressei na profissão, de demorar a se aproximar da instituição. Frequentem, a casa é a nossa, é a casa da democracia. Frequentem a nossa instituição, frequentem este local. Venham às palestras que nós temos rotineiramente, semanalmente aqui. Aproximem-se da instituição. Nós hoje exercemos funções que são temporárias, que são passageiras. O futuro da instituição está na renovação daqueles que estão ingressando. Portanto, não esqueçam da nossa instituição, estejam presentes conosco aqui. Aqui é a casa da democracia. Eu fico à disposição dos senhores, sejam bem-vindos. Com a palavra, Carlos Eduardo Lama Santos da Silva. Senhoras e senhores, caros colegas, prezados jovens advogados, jovens advogadas, saúdo a todos, saúdo os colegas de mesa, na pessoa do presidente Vitor Gaston, e é com imensa honra e entusiasmo que me dirijo a vocês nessa ocasião, que é muito significativa, que é o compromisso perante a Ordem dos Advogados do Brasil, que é o marco inicial da jornada de trabalho de vocês. Com certeza vai ser repleta de desafios, mas também de muitas conquistas. E a advocacia, ela é mais que uma vitória pessoal, ela é um compromisso ético, é um compromisso com a justiça e também com o permanente aprimoramento das nossas habilidades. E é neste espírito que eu venho apresentar a vocês a Escola Superior de Advocacia, a ESA. Gosto sempre de dizer que a ESA foi criada em 1985 pela Advocacia Gaúcha, pela seccional do Rio Grande do Sul, e a partir de então se expandiu por todo o território nacional. Então a ESA tem o intuito de fomentar a educação continuada, oferecer um ensino de qualidade, incentivar a construção de novos paradigmas e assegurar que a advocacia esteja em constante evolução diante de todas as evoluções que nós temos na nossa sociedade. A ESA disponibiliza diversos e-books, são mais de 60 e-books. Gosto sempre de dizer que a subseção de Pelotas, em 2023, em conjunto com a Escola Superior de Advocacia, lançou um e-book Novos Paradigmas de Direito de Família e Sucessões, com esse auditório lotado, com a presença do então diretor da ESA, Rolf Madaleno. E com isso eu quero dizer para vocês que a ESA disponibiliza que nós também sejamos protagonistas nesse ensino, disponibilizando, portanto, que a gente participe
desses e-books, escrevendo os artigos. Para além dos e-books, existe uma biblioteca digital com diversas obras jurídicas, desde os contemporâneos aos mais clássicos, de todas as áreas do direito, e para além dos livros jurídicos, livros não jurídicos, romances, ficções, da literatura estrangeira e também nacional. Então, utilizem desse espaço digital que está a serviço de vocês. Gosto sempre também de dizer para que vocês não acreditem nesses cursos mágicos que existem na internet, em especial nas redes sociais. O direito não se aprende através de dancinhas de TikTok. O direito se aprende através de um estudo sério, ético e compromissado. E a Escola Superior de Advocacia é o caminho correto para que vocês busquem esse ensino de excelência. Então, as portas da Escola Superior de Advocacia estão abertas para recebê-los. Aproveitem as oportunidades de aprendizado, participem dos cursos, envolvam-se nos debates, porque, como o Eduardo falou, vocês são o futuro da advocacia gaúcha. Então, sejam todos muito bem-vindos à Ordem dos Advogados do Brasil, que essa seja uma trajetória de muito trabalho, muita ética e, com certeza, muita conquista. Contem sempre conosco. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à Escola Superior de Advocacia, podem entrar em contato diretamente comigo. Vai ser uma honra poder ajudá-los. Muito obrigado. Com a palavra, Marcelo Oliveira de Moura. Boa tarde a todas e a todos. Quero inicialmente saudar os novos colegas que ingressam hoje e recebem sua credencial, saudar especialmente os familiares presentes, amigos, colegas, fazer uma referência especial aos colegas aqui, integrantes da diretoria e das comissões, a nossa colega Carolina, o Dr. Carlos Eduardo Lamas, a Elfrida, nosso presidente Vitor, a doutora Luciana, nossa vice-presidente, o Eduardo, conselheiro subseccional e presidente também da Comissão de Defesa e Assistência e Prerrogativos dos Advogados aqui da subseção. Dizer que é, mais uma vez, um momento de profunda alegria e felicidade por participar dessa solenidade. Eu, sempre que participo, renovo o entusiasmo. Veja que eu estou entusiasmado, doutor Vitor, assim como o doutor Cacá, porque a gente recebe uma nova leva, né, de integrantes para se somar, olha só, às fileiras da advocacia. Essa profissão que nós amamos, né, e que eu, como comentava antes, né, tive o privilégio, gosto muito de dizer isso, né, pude ter a oportunidade de formar inúmeros advogados e advogadas, né, fui professor e me orgulho disso, apesar das brincadeiras. Encontro aqui, felizmente, recebendo a credencial ex-alunos, vejo ex-alunos aqui também na plateia, então quero dizer que é uma alegria, dizer que a nossa profissão, a profissão de vocês, né, vai proporcionar uma série de momentos felizes, outros nem tanto, né? Nós temos aí uma vida de delícias e tragédias pela frente, e em alguns momentos a gente pode até ter sentimentos que nos levam a desacreditar que fizemos a escolha certa. Em alguns momentos a gente fica um pouco, como é que eu vou dizer, desmotivado, mas vocês verão que vale a pena e que a continuidade dos nossos trabalhos guarda uma importância transcendental para além dos nossos projetos pessoais. E eu desejo que vocês sejam, assim como todos nós, creio que posso falar em nome de todos, felizes pela escolha que fizeram. E tem na casa, não quero ser repetitivo, né, alguém que em todos os momentos, para celebrar, mas também para compartilhar das suas decepções, vocês têm aqui na OAB uma casa que vai lhes acolher. Sabe que o pessoal vinha falando aqui, porque eu não preparei, o pessoal preparou a fala. Eu estava tentando organizar aqui, escrevendo algumas coisas, acabei não organizando efetivamente nada
além do que eu disse, mas eu escrevi uma coisa aqui, uma pequena frase que me parece relevante no momento que a gente vive. A advocacia não é para conformados, né? Nós vivemos um momento extremamente delicado da nossa realidade sociopolítica. E em todos os momentos delicados da realidade sociopolítica desse país, a advocacia cumpriu um papel extremamente importante. E acho que, para encerrar minha fala, que era para ser breve e será, eu quero convocá-los a participar, junto com todos nós, desse mundo de inconformidades. E assim como nós, se revoltar contra esse cenário, né, de injustiças que marca a tragédia, né, histórica desse país e que se confirma atualmente. Então quero terminar convocando todos a participar, revoltados, né, dessa carreira e desse campo profissional que é o campo da advocacia. Até selecionei aqui para parecer erudito, né, uma frase do Albert Camus, filósofo e escritor argelino, mais conhecido como francês, mas na verdade ele era argelino, que ele dizia, ele tem um livro que se chama Homem Revoltado. É uma obra densa filosoficamente, mas só escolhi uma passagem em que ele diz assim: eu me revolto, logo existimos. Ele faz uma corruptela do código, penso, logo existo, e na verdade eu me revolto, eu me rebelo, logo existimos. Então eu gostaria de convocá-los a se revoltar, fazer parte daquilo que eu acho fundamental para a transformação da sociedade, que é uma advocacia rebelde. Um advogado rebelde reforça, empodera todos os advogados. Então sejam bem-vindos, meus queridos colegas, advogados rebeldes. Com a palavra, Luciana Blanc de Oliveira. Muito boa tarde, senhoras e senhores, familiares, amigos, parentes e muito especialmente aos novos colegas agora, recém-empossados, né, e habilitados para iniciar a carreira da advocacia. O colega Marcelo falou, me emocionou, né, porque realmente rebeldia e inconformismo são combustível de um advogado, né? Ele tem que estar sempre com essa energia para que ele possa defender o direito dos seus clientes, não se conformar com uma decisão que muitas vezes é desfavorável no primeiro momento, e se rebelar também contra coisas e fatos que acontecem diuturnamente. O que o Dr. Eduardo Barros falou e pareceu tão técnico, né? Tá na lei ali, diz, minhas prerrogativas. Não é tão técnico assim, não. Ele é todo construído com base no que a gente vive dia a dia. Eu tenho certeza que o Eduardo, pelo menos uma vez por dia, recebe um telefonema de algum colega que teve uma prerrogativa violada. Então, para isso, a OAB se une, os advogados se unem para defender uns aos outros. Por quê? Justamente porque a nossa profissão, ela demanda, né, essa coragem, demanda enfrentar dificuldades com autoridades, com juízes, até mesmo com as partes ou até mesmo com os colegas. Aqui vocês, para além de terem recebido a credencial que autoriza vocês a advogarem finalmente, né, depois de terem passado por todas as etapas que a gente sabe que são tão difíceis, a prova da ordem, a faculdade e tudo, mas eu sinto e tenho certeza que meus colegas também vão concordar comigo, que o que nós mais queremos aqui é acolhê-los. Né? A gente tem prazer de vir compor a mesa, né, porque os colegas são convidados para compor a mesa para acolhê-los, para dizer, como disse a Carol, como disse o Cacá, como todos nós dissemos aqui, a casa é de vocês. O Eduardo demorou para vir, né, Eduardo? Se arrependeu, né?
Então, sim, o que nós queremos aqui é dizer para vocês que a casa é de vocês e ela funciona para vocês e com vocês, né? Na condição de coordenadora das comissões daqui de Pelotas, eu já faço o convite para que vocês procurem se inteirar sobre a existência das comissões, como funcionam, né, e quais são as comissões, e que façam parte, né, delas para colaborar, para trocar ideias, para estudar, para se capacitar, né? Eu sei que às vezes é difícil, um dia cansativo, mas aí tem direito a 6h30, ainda vou lá na OAB. Vocês não têm ideia do que podem estar perdendo, né? Muitas vezes a gente está aqui numa palestra e é sensacional e abre outros caminhos, outras luzes. Então é muito importante que vocês participem, né? E eu acho que a primeira casa, a primeira entrada, a porta de entrada é da doutora Carolina, que vai recebê-los muitíssimo bem, eu tenho certeza, né? Então, o que eu quero desejar para vocês é muito sucesso, muitas alegrias, muita força, muita coragem e que vocês sejam sempre muito exitosos na carreira. Obrigada. Com a palavra, Vitor de Abreu Gaston. Bom, renovo meus cumprimentos a cada um e a cada uma dos novos colegas advogados e advogadas. Sejam muito bem-vindos, todos vocês, todas as colegas e os colegas que hoje passam a ingressar e a integrar essa casa, a nossa subseção de Pelotas. Hoje, raramente nós temos um dia que nós tenhamos prestações de compromisso em que o número de advogados suplante o número de advogadas. Via de regra, nós entregamos mais carteiras a colegas advogadas do que a colegas advogados. Hoje nós temos, né, uma situação um pouco diferente, pois, via de regra, nós temos mais colegas mulheres recebendo a carteira. E hoje nós temos apenas 3 representantes do gênero feminino, mas é apenas uma curiosidade, porque o número de mulheres advogadas ele já é superior ao número de homens advogados em todo o estado. E os números de carteiras e credenciais que nós entregamos aqui em Pelotas, de certa forma, reflete essa métrica que referi. Sejam muito bem-vindos, cumprimento a cada um e a cada uma de vocês, os seus amigos e familiares que estão aqui hoje e que os acompanharam nessa belíssima trajetória até esse momento, né, de ingresso nessa profissão tão bonita e tão nobre que é o exercício da advocacia. Cada um e cada uma sabe das dificuldades que enfrentou, né, de tudo que trilharam para chegarem nesse momento e hoje, como disse a doutora Luciana, passarem efetivamente a exercerem, né, a partir de agora, essa profissão de advogado e advogada. Então, cumprimento nas pessoas dos nossos novos colegas, os pais, amigos e familiares que hoje também estão aqui e aos que não estão também, mas que sabem cada um e cada uma de vocês o que representam essas pessoas na trajetória pessoal, particular e profissional que têm. Cumprimento também meus colegas de bancada, inicio cumprimentando a doutora Carolina Hackbart, presidente da Comissão da Jovem Advocacia, o doutor Carlos Eduardo Lamas, nosso conselheiro da subseção e delegado da Escola Superior de Advocacia, como disse ele, a escola mais antiga do país, né? E uma das mais importantes pelo denso trabalho que desenvolve em prol do aprimoramento técnico e teórico dos colegas advogados e advogadas do nosso Estado, a doutora Elfrida Maciel, nossa secretária-geral, a doutora Luciana Blanc, que é a nossa vice-presidente, presidente da Comissão da Mulher Advogada aqui da subseção e também coordenadora das 22 comissões que nós temos aqui nessa casa, que atuam diuturnamente no intuito de proporcionar a cada um de nós, né, advogados e advogadas, compromissos, eventos, encontros, palestras, simpósios, grupos de estudo, enfim, tudo aquilo que possa trazer para cada um de nós a crescer conhecimento, capacitação, preparo para a vida profissional, que é, ao fim e ao cabo, uma das finalidades mais fundamentais da ordem. Cumprimento o nosso erudito Dr. Marcelo Moura, que nos citou o seu filósofo argelino, e o Dr. Eduardo Barros,
nosso presidente da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas, que não é uma tarefa tão filosófica, pelo contrário, é bastante campal, digamos assim, né? Tem que ir às trincheiras para defender os colegas advogados e advogadas que têm suas prerrogativas profissionais atacadas no exercício da atividade, e também é nosso conselheiro subseccional, e todas essas funções aqui desenvolvidas e citadas se desmembram em tantas outras que nós cumprimos ao longo dos nossos mandatos e dos nossos encargos junto à Ordem. Porque na verdade é isso, a Ordem ela é uma instituição que se presta a um sem número de atividades, e uma delas é defender os colegas, é defender a ética do exercício profissional, é garantir aos colegas condições e meios físicos e também intelectuais de uma boa atuação profissional, e tudo isso nós tentamos fazer aqui nessa casa, mas nada disso se faz sem a imprescindível presença de cada um e de cada uma. Por isso eu renovo o convite que já me foi feito por todos aqueles que me antecederam, de participarem dos encontros que são promovidos nessa casa. Como disse a doutora Carolina, a Comissão da Jovem Advocacia é aquela responsável por bem receber e acolher cada um de vocês que hoje ingressam à profissão. E a Jovem Advocacia não é em função da faixa etária que nós tenhamos, a Jovem Advocacia é em função de nós sermos efetivamente ingressantes nessa carreira profissional, que tem uma série de mistérios e dificuldades que nós vamos desvelando ao longo do exercício. Então a Comissão da Jovem Advocacia é responsável por recebê-los, acolhê-los, num espaço onde há pessoas que também estão sentindo esses novos momentos da advocacia, e por isso são tão bem identificados com essa comissão. Então, querendo ou não, cada um de vocês hoje passa a fazer parte dessa comissão, já que são jovens advogados efetivamente. Mas fica o convite, o registro, para que venham se somar aos demais colegas que fazem, e aqui cumprimento na pessoa da presidente, mas estendo esse cumprimento a todos os membros da comissão, um trabalho muito importante. Reuniões, grupos de estudo, happy hours, e uma outra série muito enorme de atividades que inclusive vão para todo o estado, clube de leitura, Carol? A Carol é uma entusiasta do clube de leitura, e tantos eventos que a Comissão da Jovem Advocacia proporciona. E também as demais comissões, nós temos inúmeras aqui na casa, vejo aqui integrantes da Comissão de Direito Tributário, da Comissão de Direito do Trabalho, da Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional, enfim, comissões que são essenciais para o bom funcionamento da Ordem, afinal de contas nós estamos espraiados por uma série de atividades. O importante é que nós saibamos que a nossa função é fundamental, nós não somos apenas coadjuvantes desse cenário jurídico que nós encontramos hoje no país. A advocacia exerce uma função... Tudo bem? Muito bem, perdão de interromper. Nós exercemos uma função que é primordial na defesa da guarda dos direitos, da cidadania, dos nossos representados, e por isso que nós precisamos estar sempre bem preparados. É o que eu digo, a advocacia ela é uma atividade muito custosa. Nós vamos chegar até o fim. É uma atividade muito custosa, é uma atividade que nos exige saúde mental, preparo físico, intelectual, porque nós não sabemos nunca quais vão ser os desafios que nós vamos enfrentar. E é, de certa forma, uma responsabilidade da Ordem prepará-los ao máximo para isso. Por isso, fica o convite renovado que os colegas já fizeram de participarem das atividades da Ordem. É muito importante que vocês ocupem esse espaço. Essa casa aqui, ela existe não para que eu possa ser o presidente, que a doutora Luciana possa ser a vice, que a doutora Elfrida seja a secretária-geral. Não, ela existe para que os advogados e as advogadas possam participar e nos incitar a realizar cada vez mais atividades em prol da classe. Essa é a finalidade maior dessa casa, dessa estrutura que todos nós mantemos. Então é importante que ela se sinta preenchida, permeada por colegas que têm interesse em se capacitar, se formar, se tornar colega melhor, onde nós possamos nos conhecer. É tão fundamental isso, nós conhecermos os colegas com que nós lidamos, porque é muito ruim nós termos apenas a impressão do colega com o qual nós litigamos. Eu conheço a doutora Luciana porque faço audiências em que processos nossos clientes são adversos.
Isso é uma relação muito ruim, né? Não é uma relação saudável do ponto de vista do crescimento da classe. É importante que nós nos conheçamos em locais onde nós nos sentimos efetivamente em casa. Então, participar desses momentos dentro da ordem nos faz crescer como profissionais, a ponto de nós podermos levar as relações que nós mantemos entre colegas de forma tão ou mais importante do que a relação que nós temos de litígio entre os clientes que nós representamos, que são coisas absolutamente diferentes, né? Nós litigaremos nunca. Quem litigam são os nossos clientes representados por nós. Então é importante que a gente tenha, né, bem clara essa distinção, para que a gente possa ser cortês com o colega, leal com os colegas. Isso é fundamental, né, porque nós exerceremos essa profissão durante muitos anos. Então, se nós não tivermos uma relação, né, uma boa relação de cortesia, de urbanidade, de respeito, né, para com o outro colega, nós não conseguiremos tolerar essa relação durante muito tempo, e nós iremos nos isolar, não seremos aquele colega bem visto, bem quisto, perderemos clientes com isso. Então é importante que a gente mantenha, né, essa urbanidade. Saibam todos que existem muitas dificuldades no exercício profissional. Engana-se aquele que acha que a OAB consegue resolver todos os problemas do Poder Judiciário, à Suprema Corte. Nós não podemos, nós somos uma entidade que luta com uma série de dificuldades e que também com uma série de limitações que são próprias a todos, né, órgãos que orbitam na volta do Poder Judiciário. Mas nós tentamos, de uma forma ou de outra, né, tornar as nossas atividades profissionais um pouco mais, menos custosas, eu diria. Mais fáceis não, porque nunca serão fáceis, mas menos custosas. Então fica o convite, reitero, para que estejam aqui conosco. E vamos aprender sempre uns com os outros. É fundamental que a gente esteja disposto a reconhecer no colega as virtudes e as qualidades que cada um de nós carrega, e com elas que a gente possa aprender. E assim nós nos tornaremos uma classe mais respeitada, mais valorizada e, sobretudo, mais qualificada. Então, desejo mais uma vez que sejam muito bem-vindos, que tenham muito sucesso e que saibam que efetivamente nós estamos aqui pela existência dos senhores e das senhoras. Então não hesitem de frequentar essa casa e de estarem conosco, porque será sempre um privilégio muito grande poder conhecê-los melhor, para além dessas solenidades, desses encontros bastante formais, né? Mas que a gente possa realmente dividir as angústias, as alegrias da advocacia, que também são muitas. Sejam muito bem-vindos e muito felizes. Convidamos a todos os presentes a cantarem o Rio Grandense.